Mário. Tem umas observações aqui do público. O Caí Cavalcante te pergunta qual a posição da Turquia nessa situação de Israel e Irã. Alguém pergunta se nós estamos falando de uma bomba nuclear lançada ou sei lá como, lançada no espaço aéreo iraniano por Israel. É disso mesmo que se trata? Essa informação, essa tentativa teria sido abortada por um ataque russo contra o caça, né, que iria lançar essa bomba. Bom, esse é o X da história que eu contei para vocês aí. O resumo é esse. O resumo é esse, sem dúvida. E a situação, então, tem essa pergunta do Caí Cavalcante. O Tauf Abreu fala: da outra vez que o Pepe veio ao Brasil, Prigozhin morreu. Agora essa escaramuça entre Israel e Irã. O Pepe no Brasil move placas tectônicas. Eu não movo nada, moçada. Eu sou um mensageiro. Imagina, eu faço o trabalho que nós temos que fazer como analistas independentes. Então, além da pergunta da Turquia, eu queria que você respondesse a seguinte questão: faz sentido essa tentativa de lançar essa bomba que afetaria, digamos, criaria um pulso magnético, né, que afetaria a rede elétrica de uma área grande do Irã, né, uma área nevrálgica do Irã, provavelmente? Faz sentido lançar essa bomba ou tentar fazer isso em função do zeitgeist, do espírito da época que está acontecendo em Israel, a partir do bombardeio iraniano sobre alvos israelenses há exatamente uma semana? Faz sentido a tentativa de Israel mudar essa nova equação que está no título da nossa conversa de hoje? É o desespero, Mário. Eles não têm como mudar a nova equação. A nova equação é o que a gente chama mesmo de mudança de jogo, game changer. Isso é uma mudança de jogo absolutamente radical. Você abandona a sua política externa iraniana, que era as tábuas da lei, praticamente. A gente pratica paciência estratégica. E agora eles estão praticando dissuasão estratégica. É 180 graus, literalmente. Foi explicitado toda semana por toda a cúpula de poder em Teherã. Qualquer ataque em cima do Teherã vai ser respondido em questão de segundos, minutos, na hora, etc. Mudou completamente. Chega, vocês não vão mais atacar nossas bases na Síria, nossas bases no Líbano, nossos engenheiros, matar engenheiros em Teherã, etc., que já fizeram várias vezes, matar civis, etc. Vocês vão ser respondidos imediatamente. O choque psicológico em cima de Israel, não. O choque psicológico em cima desse gabinete de psicopatas em Tel Aviv foi tão absurdo que a resposta deles é uma resposta irracional. Os americanos passaram a semana inteira literalmente pedindo de joelhos. E isso foi publicado pela mídia hegemônica mainstream americana. Tudo. Washington Post, Politico, etc. A administração Biden está literalmente mendigando dos israelenses: não façam uma resposta. Vamos acalmar a situação. Não tem como. Não tem como. Eu gostei de um comentário que está aparecendo agora. Israel está sendo encapsulado em sua própria loucura. É uma ótima definição. É exatamente. A loucura psicótica dos caras os corroeu a um ponto onde eles são capazes de tomar uma decisão, se realmente aconteceu a nossa história, de lançar uma bomba nuclear num caça em cima do território iraniano, sabendo das repercussões disso, não só no oeste da Ásia, mas no mundo inteiro. E sem consultar os americanos, com certeza. Ou seja, veja bem, se o Pentágono ou a CIA, falando com os russos e os chineses e os iranianos, naquela janelinha de alguns minutos para tomar uma decisão, eles estavam certamente tão putos com a história toda, e falaram: tudo bem, vai lá e destrói esse negócio, porque senão nós todos vamos ter que pagar o pato juntos. E isso vai até além da nova equação, Mário. Isso já é a nova equação se desmultiplicando em outras equações.
entende? E o X da questão da nova equação é olho por olho, dente por dente, sem dúvida, que é o que a mensagem do Irã, e que ninguém quer uma guerra quente envolvendo boa parte do planeta, que é o que ocasionaria uma demência como essa de um ataque, na verdade, um ataque nuclear, ainda que seja eletromagnético, contra uma potência não nuclear. Mas se esses caras já foram capazes de incinerar com a Convenção de Viena, que estabelece a imunidade de postos diplomáticos no planeta inteiro, e isso é respeitado por todo mundo. Bom, quem não respeitou antes? Vocês lembram, em 1999, na ex-Yugoslávia, quando os americanos bombardearam a embaixada chinesa em Belgrado? Ou seja, quem são os que desrespeitam a Convenção de Viena? Sempre os mesmos, os Estados Unidos e Israel. E o papel da Rússia, nesse caso, seria uma extensão da presença que eles já têm, né? Que é indireta, sim, que é difusa, que está, vamos dizer assim, nos bastidores. Não está exatamente explícita, seria uma explicitação única. Sim, Mário, e o fato de que os russos... Bom, eles já estão presentes militarmente no oeste da Ásia, com as suas bases na Síria, que são bases importantes, muito bem aparelhadas, com um raio de ação enorme. E, além disso, eles têm os hipersônicos que eles podem lançar de onde eles quiserem. Eles podem lançar da Crimeia, eles podem lançar do Mar Cáspio, eles podem lançar de qualquer ponto da Federação Russa, inclusive os que nenhum de nós sabe onde fica. E os hipersônicos, como a gente sabe, eles chegam ao alvo que eles quiserem em questão de minutos. Então, ninguém tem essa capacidade de dissuasão. Ninguém. Os americanos estão, segundo o nosso amigo Andrei Martyanov, que é provavelmente o melhor analista militar escrevendo em inglês no planeta, Martyanov fala, os caras estão atrasados pelo menos 2 gerações, se não 3, e não vão conseguir recuperar. Ou seja, essa articulação do mundo multipolar no campo militar, está todo mundo olhando para a Rússia. E o grande poder militar são os russos. Isso é insofismável, além de serem uma potência nuclear. Os americanos mesmo olham para os russos e veem que nós não vamos conseguir alcançar esses caras mais. A gente pode tentar chegar perto, mas os caras já estão muito mais além. Em mísseis antiaéreos, em mísseis hipersônicos, em tudo. O que os russos ainda precisam se equiparar com os americanos como é que chama? Espionagem via satélite e espionagem pelo planeta inteiro em todos os detalhes. E o sistema americano ainda está à frente. Mas os russos podem chegar usando o GLONASS, que é o sistema deles, Opa! Peraí. É super importante, moçada, porque vem uma resposta do Simon Hersh. Oh my God! Olha que o Simon Hersh escreveu para mim a fonte. Ele falou, olha, desculpe, mas eu vivo no mundo real. A fonte, em cima desse ataque nuclear, o que eu posso dizer? Bom, aí ele fala, desculpe. Ele fala, Escobar é um excelente repórter que eu vejo e eu deixo para ele ter a resposta nessa história. Puta, isso vindo do Cy Hersh, nossa, ele fez o meu dia, agora eu posso ir beber 50 Negronis em homenagem ao Seymour Hersh. Nossa, não podia ter um elogio maior vindo do grande repórter investigativo dos últimos 50 anos. Ele respondeu ao meu amigo e ele fala, olha, eu não tenho informação ainda, mas como o Cy Hersh é um puta repórter, o que ele vai fazer? Ele vai pegar o telefone, vai chamar os caras do Pentágono, escuta, não é que você confirme, você acha que esse negócio aconteceu, pode ter acontecido e tal. Eu estou esperando que o Cy Hersh pegue essa informação e ele desdobre em Washington. Então, isso pode gerar um efeito cascata, digamos, de acesso à informação para o público global de algo que, se tivesse acontecido, seria o detonador da Terceira Guerra Mundial. Simplesmente. O Pepe, responde a pergunta do Caê Cavalcante, que te pergunta o seguinte: como é que está a posição da Turquia nesse jogo? A pergunta é ótima, Mário, porque bom, isso eu estava falando hoje de manhã na nossa conversa com o Lejeune na livraria.
O Erdogan é um mestre de jogar em todos os lados, né? Ele é um equilibrista. Ele não é um geopolítico, ele não é um estrategista de grande visão, é um excelente equilibrista. Mas o que ele deve estar ouvindo nos bastidores dos russos e dos chineses? Ele tem relações comerciais bastante desenvolvidas, tanto com a Rússia, tanto com a China, e no caso da Rússia, muito ainda mais complexo, porque os russos estão construindo usinas nucleares para os turcos. Eles estão mais ou menos... Vamos tentar reproduzir como se fosse um sketch de televisão. Está lá os russos, os chineses e os turcos na mesma mesa, os russos e os chineses chegam e falam, escuta, e aí, você vai resolver o que você quer? Não dá para você ser, como é que chama, o cachorrinho favorito da OTAN e você querer entrar no nosso clube. Nosso clube é o quê? Os BRICS expandidos, a Turquia está na lista, e a Organização de Cooperação de Xangai, onde já está Rússia, China, Irã, Índia, Paquistão e os da Ásia Central. 10. Mais os BRICS, 10, 20. Esse é o clube do futuro, é o clube multipolar. São as duas instituições multipolares mais fortes e que elas vão se, eventualmente, unificar. Bom, ele não pode tomar uma decisão, porque ele não quer abandonar a OTAN, porque a Turquia na OTAN é uma maneira do Erdogan pressionar a OTAN inteira e pressionar os americanos. Se ele abandonou isso, ele não tem mais meio de pressão nenhum. E ele vai ser antagonizado, ainda por cima, pela OTAN. Se ele se junta aos BRICS 10 mais Organização de Cooperação de Xangai, os 20 do futuro, do sul global, da maioria global, ele não vai ser um personagem de ponta. Ele vai ser mais um entre os outros. Os mais importantes já estão definidos. E são Rússia, China, Irã e, numa certa medida, a Índia. A Turquia não está entre os mais importantes. E, inclusive, dentro dos BRICS, a Turquia entra, a Arábia Saudita e os Emirados são mais importantes porque é como os russos e os chineses estão tentando coordenar a aproximação das monarquias do Golfo Pérsico com o Irã. Então, a importância estratégica dos dois é maior do que a importância estratégica da Turquia. Então, dá para imaginar que na cabeça do Erdogan, que, segundo justamente os meus amigos em Istambul, acadêmicos, muito bem educados, kemalistas, seculares, internacionalistas, etc., fala, tá, imagina, é um cara limitado. É um cara limitado, tem uma visão religiosa limitada, não lê, não se informa, acha que sabe tudo, etc. E tal. Então, ele não pode ter essa visão estratégica. Muito bem. O Anselmo Coyote diz que vai te assistir em Belo Horizonte e pergunta, não sei se você prometeu humorosamente, você trouxe a minha caneca do Donbass. Ah, desculpe, eu não trouxe caneca nenhuma, porque eu saí correndo de Paris e eu vim com uma bagagem ultra minimalista, não tem quase nada. Tem um backpack quase, só. Alguém fala aqui, eu não estou achando agora, por que uma questão relativa a armas, que diz o seguinte, eu vou achar já. Por que alguém se recusa a vender armas S-400 e outros mísseis? Olha aqui, por que a Rússia... Wilson Santos pergunta, por que a Rússia se recusa a vender os Sukhoi 35 e mísseis S-400 ao Irã? Não é que eles se recusam, eles estão esperando o momento certo. Se isso vaza, é um motivo a mais para o Império voltar a cair em cima do Irã. Mais sanções. No momento certo, e quando isso for benéfico para os dois lados, vai acontecer. Para dar uma ideia para vocês, o ano passado, quando eu comecei a ir à Rússia frequentemente, que foi no começo do ano passado, eu encontrei com uma delegação iraniana em Moscou. Eles estavam lá já negociando um monte de coisas, antes, inclusive, da admissão oficial do Irã aos BRICS. E ele me disse, olha, foi sensacional o encontro, falamos sobre tudo, e nós dissemos para os russos, o que vocês quiserem, peçam. E vice-versa. Os russos acharam o máximo e falavam, olha, o que vocês precisarem, dentro dos limites e sem a gente ouriçar demais o outro lado, vocês podem pedir o que vocês quiserem.
Está na lista os Su-35 e os S-400. Então, é uma questão de tempo. Eles são bastante metódicos e ninguém tem pressa. Porque é uma estratégia paulatina, muito bem coordenada, e coordenada ao altíssimo nível, porque são decisões estratégicas de uma parceria estratégica. E quando você tem uma parceria estratégica, exemplo, Rússia, China, Irã, Rússia, Rússia, China, China, Irã, eles têm 3 parcerias estratégicas juntas, né? Eles discutem tudo a altíssimo nível, inclusive ajuda militar, intercâmbio militar. E sabe quem é o outro que está nessa parceria estratégica e quase ninguém absolutamente fala? A Coreia do Norte. A Coreia do Norte. Claro. A Coreia do Norte e a Rússia têm uma parceria estratégica, inclusive militar também. E o Putin foi trabalhando, na verdade, não é nem meses, mas em anos, pelo menos nos últimos 2 anos, 3 anos, em reaproximar a Coreia do Norte da China. Na verdade, na prática, reaproximar o Xi Jinping com o Kim Jong-un. E eles tinham diferenças, por parte do Kim Jong-un, especialmente. Quem foi o mediador? Foi botando os caras para conversar cada vez melhor. É impressionante. É um mestre de diplomacia. Não é só um mestre legalista, geoestratégico, pensa a longo prazo, joga xadrez mesmo, mas é um mestre de diplomacia também. Como foi essa reaproximação da Arábia Saudita com o Irã? Ela começou, não foi na China, ela começou na Rússia. Os russos começaram a conversar com os sauditas separado, e já estavam conversando com os iranianos. Aí conversava de um lado, conversava do outro. Num belo dia, falaram, tá bom, vamos botar os dois na mesma mesa. Aí os russos botaram os sauditas e os iranianos na mesma mesa. Quando eles viram que o negócio estava indo bem, as conversas diplomáticas estavam indo bem, pegaram o telefone, chamaram Pequim e falaram o seguinte, nós vamos passar a bola para vocês e vocês fecham o contrato. Foi exatamente o que aconteceu. Mandaram para a China e onde eles selaram o acordo diplomático Arábia Saudita e Irã? Em Pequim. E o padrinho de casamento foi Xi Jinping. É assim que funciona. Parceria estratégica a altíssimo nível é assim que funciona. É o que os americanos não sabem fazer, porque os americanos tratam todo mundo como escravo ou vassalo, ou os dois. Eles não sabem fazer diplomacia. Diplomacia é um termo e uma especificidade que desapareceu de Washington completamente. Essa é a diferença brutal. E Pepe, fazia sentido uma possibilidade que parece que não está se confirmando, era de que havia uma escalada contrária agora, uma escalada de desescalação, desescalamento. Ou seja, de-escalation. Como você traduz bem em português de-escalation? Desescalação? Não existe essa palavra assim. Não tem em português público, mas um equivalente direto, né? Ok. Um distensionamento. O que pode ser o seguinte, distensionamento é legal. Ok. O Irã atacou, mas atacou em objetivos militares, aparentemente. Não, só militar. Não, aparentemente não. Isso está provado. Eles atacaram 2 bases no deserto de Negev e um centro de inteligência nas colinas de Golã. 3 alvos militares. Só. Mas atacaram de forma, ao que parece, bem sucedida, mandando um recado. E os israelenses, aparentemente, entendendo o recado, também teriam desescalado, digamos assim, ao enviar, ou se é que enviaram, 3 drones para Isfahan que não atingiram nada. Que nem foram sentidos direito. Então, seria, se há uma lógica nessa história, seria uma sucessão de eventos que não atingiram civis e que não estabeleceriam uma situação de guerra aberta. Ou ao contrário. Mas veja bem, Mário, se aconteceu a nossa história, que é o cerne da nossa conversa hoje, não tem nada a ver com isso, porque seria um ataque nuclear eletromagnético, as vítimas seriam
civis, militares, tudo que você possa imaginar, sem distinção nenhuma. Seria um ato terrorista nuclear eletromagnético. Sim. O primeiro na história, talvez. Ou seja, os caras não têm mais limites. O fato de que, assumindo que essa história aconteceu e que esse F-35 nuclear, entre aspas, foi abatido, nos leva imediatamente aos quadricópteros e essa resposta pífia, que virou motivo de piada no mundo inteiro, mas que conseguiu o objetivo desejado pelas grandes potências, que é vamos acalmar, vamos baixar a bola, porque ninguém quer uma guerra quente ou nuclear. Sim. A lógica é outra. Isso seria desativado por essa bomba atômica, essa explosão de pulso aí, eletromagnético. Seria desativada essa versão, embora talvez também não afetasse diretamente nenhuma população. Não, de jeito nenhum, Mário. Imagina, ia ser um ataque contra civis. Você provocar um blackout numa área de 400 quilômetros, por exemplo, e cortar todo o grid elétrico e todas as comunicações eletrônicas, é um ataque contra o país inteiro. Sim, então inverteria a lógica da desigualdade. Mas justamente, pois é isso que eu estou te falando. A lógica, do ponto de vista dos ilógicos em Tel Aviv, eles não têm lógica, eles são atores irracionais. Eles são bíblicos psicopatas. Eles são totalmente irracionais a ponto de exasperar até o império. Não é, a gente não está falando de Rússia, China, Paquistão, Índia, América Latina. Não! Até o império perdeu a paciência. O problema é, voltando ao famoso livro do Walt e do Mearsheimer, O Lobby de Israel, que eles publicaram em 2008, justamente, quando eu estava morando em Washington, eu lembro muito bem. A gente entrevistou os dois, o Walt e o Mearsheimer. E eles, porque eles são acadêmicos e porque eles estão no alto nível, eles foram capazes de publicar nos Estados Unidos um livro denunciando o fato de que o lobby de Israel controla toda a política externa americana. Agora, eu te pergunto, o que essa revelação propiciaria como resposta agora do Irã? Pelo fato de que não aconteceu, entre aspas, porque o segredo entre as agências de inteligência é consenso, como a fonte declarou explicitamente, o último parágrafo dele é muito importante. Olha, todo mundo resolveu que não se fala nessa história. Nunca aconteceu. Não vai ter reação do Irã. Agora, o Irã já sabe que isso está na lista dos irracionais. Olha, esses malucos, entre outras coisas, querem lançar um ataque nuclear eletromagnético, querem bombardear nossas instalações nucleares, tudo é possível. Ou seja, a gente tem que estar preparado para tudo. O Khamenei está lendo isso lá em Teherã agora. O que ele está pensando? Bom, eu acho que está, Mário, porque o pessoal do Cradle em Beirute, eles disseram que veio um monte de twitters, mensagens, e-mails de iranianos falando, mas escuta, dá para confirmar essa história? Ou seja, já estão falando no Irã dessa história. Sem dúvida nenhuma. Agora, eu não vi nada até agora vazando na imprensa iraniana. Pode ser que já tenha. Mas no que eu leio aqui de imprensa iraniana, por enquanto não surgiu nada. Porque é um segredo. E é um segredo de inteligência militar do mais alto nível. Ou seja, não pode ser discutido em público. Esse vazamento que houve, e dá para a gente suspeitar mais ou menos de onde veio, sem ter provas. Nós não podemos provar nada, mas dá para ter uma ideia de como isso foi chegar em certas agências de inteligência e por que elas resolveram contar essa história para diplomatas de altíssimo nível, evidentemente. Mas pressupondo de que isso não pode ser confirmado, veja bem, publicamente. Pode ter vazamentos, mas uma confirmação pública do negócio desse, nossa, você coloca o planeta inteiro, literalmente, com o quê? O que a gente tem que fazer? Tem que acabar com esse regime. Seja como for. Agora, o Irã teria duas possibilidades. Uma, não fazer nada ou esperar o próximo evento. É o que vai acontecer, provavelmente. Eles, eu diria que, teoricamente, não vão fazer nada porque essa história, teoricamente, não existe.
Ela não aconteceu, porque é a decisão dos principais poderes envolvidos. Sei, Se legal. isso termina virando um debate público, veja bem, aí é uma hipótese de trabalho. Se isso vira um debate público, os iranianos podem... Ah, é? Vocês queriam soltar uma bomba nuclear e provocar um colapso eletromagnético nosso? Tá bom. Aí eles podem, inclusive, soltar uma resposta assimétrica, que a gente não sabe qual seria. Eles têm várias possibilidades. O que eu queria te perguntar para a gente terminar, falta 1 minuto para você dar a seguinte resposta. Diga. Você acha que essa notícia que você divulgou hoje, ela reflete um evento único, ou o que há de raro nesse evento é que ele veio a público? As duas coisas. Primeiro, veja bem, não é uma notícia. Isso eu explicitei para muita gente que me escreveu. Eu fui apenas um mensageiro de uma informação de inteligência. É diferente. Por exemplo, o que o Seymour Hersh faz em Washington o tempo todo. Ele recebe informações das fontes dele na CIA ou no Pentágono, ele vai lá e escreve sem dar o juízo dele. O que eu fiz agora é exatamente a mesma coisa. E a resposta que o Seymour deu para o meu amigo em Washington, muito legal, mas como ele é repórter, e ele é talvez ele é o nosso modelo como repórter investigativo, ele entendeu perfeitamente. Não, o cara fez um trabalho de repórter, ele recebeu informação de inteligência e soltou. Agora vocês todos debatem. Foi exatamente isso. Agora, no caso do Seymour, por exemplo, veja bem, ele é o autor do grande furo jornalístico do século XXI, que é quem bombardeou os Nord Streams. Ele demonstrou por A mais B como funcionou a operação inteira, baseado nas fontes dele, que ele não pode revelar, evidentemente, americanas. E você viu a resposta do sistema a esse furo do Seymour Hersh? Ignoraram. E disseram, não, o cara, imagina, é uma teoria conspiracionista, é velho, seja o que for. Claro, eles atacaram o mensageiro. Ele foi apenas o mensageiro. O que ele fez? Ele pegou o telefone, como ele faz, falou com um monte de gente, construiu a história, perguntou e reperguntou para os caras, você tem certeza disso? Você estava na reunião tal? Você ouviu de quem? Como funciona, etc. Tal? E publicou um report absolutamente devastador, que é provando que o Império cometeu um ato terrorista de bombardear um gasoduto, cuja propriedade é metade russa, metade um consórcio de empresas europeias, do maior aliado deles na União Europeia. Então, foi um atentado contra a União Europeia, além de ser um atentado contra a Rússia. É uma coisa de terror de Estado. E ele, como foi o repórter que revelou isso, o sistema todo caiu em cima dele. Mas o público, não, o público levou a sério. Teve uma audiência absolutamente brutal, ele publicou no Substack, estourou o Substack com essa história, ele voltou depois, mais tarde, deu mais detalhes, etc. Mas é assim, né, Mário? É assim que nós trabalhamos. Quando a gente tem uma informação bombástica na mão, o que a gente faz é soltar. E que o público decida. Claro. Né? E depois, como na história do Seymour Hersh, do Nord Stream, depois a mídia mundial associada aos aparelhos de estados e ao Deep State acaba divulgando como se fosse informação sua. E repórteres como você e o Hersh acabam saindo com coragem na frente. Pepe Escobar, muito obrigado, Mário. Muito obrigado por essa conversa, parabéns pela informação, vá em frente. Mário, literalmente caiu do céu que nem um míssil. Você acorda de manhã e você vê um míssil no teu telefone. Só que você resistiu muito bem ao pulso eletromagnético e colocou no ar, difundiu a informação e a energia, e as pessoas estão reagindo a isso, te agradecendo muito aqui no chat. Muito obrigado. Obrigado a vocês todos. Prometendo que vão assistir as suas palestras no Rio. Olha, que eu lembre de cabeça é Rio segunda, Salvador quarta e Belo Horizonte sexta. Eu acho que é esse. Rio no Clube de Engenharia, não é isso? Isso, no Clube de Engenharia, no centro.
Salvador, eu acho que é na Universidade Federal, se eu não me engano. Na Faculdade de Arquitetura, se eu não me engano, também, né? Da Universidade Federal. Ok, tá. E em Belo Horizonte, eu acho que também é na UFMG. Acho. Que Mas vocês dia? têm como tem tempo para confirmar, né? Tá bom. Então tá. Muito obrigado a todos, muito obrigado a você, Obrigado a Pepe. vocês Foi todos. uma honra e tudo de bom, bom trabalho, siga em Obrigado. frente. A gente volta com Forças do Brasil. Obrigado pela audiência, muito obrigado pela grande audiência, pelas mensagens. Não deu para ler todas, para projetar todas aqui, mas agradeço muito. A gente volta com Forças do Brasil no próximo sábado, nesse mesmo horário. Muito obrigado e até lá. Acabou. Boa noite. Tchau, Pepe. Tchau, tchau.